Disse que pendurava, pendurava e escondia lá em cima. Professor da Etferno, meu professor também, né? E disse que tinha um que chegava embaixo e ficava pedindo, mande pelo menos um coquinho. Aí botaram o apelido nesse jovem de Coquinho. E ele passou a ser Coquinho a vida toda. Não, é outro, é um que é médico. Esses colegas da Casa do Estudante, eu me encontrava com todos eles, porque para onde papai ia, ele se defrontava com um desses antigos colegas. E era uma reconstrução que eles faziam no olhar, sabe, que era um negócio impressionante. Primeiro, Aloysio Azevedo nunca foi conhecido como Aloysio Azevedo, né? Ele era o pirata da perna de pau. E nunca teve problema com o apelido, né? Nunca teve problema. Ele só é conhecido como pirata. Nenhum dos amigos, e ele também conhecia todos os amigos pelo apelido. Então, quando eles se encontravam, eu ficava de fora só para me deliciar, né? Porque era Rato Branco, Pirata da Perna de Pau, Coquinho, e todos velhinhos, né? Todos velhinhos ali rememorando esse passado. Pessoas que depois se tornariam pessoas muito influentes na vida, né, de Natal e do Rio Grande do Norte, né? Alguns tornaram-se médicos, os advogados, juristas. Sim, enquanto eles estavam na Casa Estudante, eles eram alunos do Ateneu, né? Então, é lá, no Ateneu, que Aloysio Azevedo conclui em 1949. Então, essa trajetória, que começa em 1939, saindo daqui, 10 anos depois, ele conclui o Ateneu, que seria um ensino médio, né? Com 10 anos ele conclui o Ateneu. Eu acho que sim, acho que sim. Inclusive, a Casa do Estudante, eu acho que para ele foi um certo conforto, né? Porque a Casa do Estudante, ela também era ali na região perto perto da Unipec. Era por ali, era em Petrópolis. Então, o deslocamento era menor, porque o negócio para ele era deslocamento, que o terror era se deslocar. E, professora, eu manuseei as muletas dele, pesadíssimas, pesadíssimas. Era madeira de lei, né? Era um negócio pesado. Aquilo era muito difícil eu, menino, né, eu gostava de brincar, eu pegava a muleta e tentava fazer o que ele fazia e tal. Então, em 1949, ele conclui os estudos e o que era o equivalente ao ensino médio. E exatamente neste ano é fundada a primeira faculdade do Rio Grande do Norte, a Faculdade de Farmácia e Odontologia. E aí ele se candidata ao vestibular da primeira faculdade do Rio Grande do Norte, a faculdade mista. Ele tinha que fazer uma escolha, ou seria um farmacêutico ou seria um dentista. Na cabeça dele, ele via assim, com dificuldade de exercer a profissão de dentista. Pelas posições que ele teria que fazer, pelo manuseio, por estar em pé o tempo todo, né? Então, a escolha dele por farmácia, que certamente não era a escolha do coração dele, né? Porque papai, ele seria um advogado, ele seria um brilhante advogado, com certeza, seria a profissão. Só que, para cursar a advocacia naquela época, ele teria que ir a Recife ou Alagoas, né? Ou Salvador. Então, se o velho já estava arquejando para sustentar o filho aqui em Natal, imagine para Recife, não tinha a mínima condição. Então, ele escolhe farmácia, né? O curso de farmácia química. E é a primeira faculdade, embrião da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E lá, ele presta vestibular, é aprovado, ele gostava muito de falar desse vestibular, ele me contava essas histórias, e ele sempre foi um contador maravilhoso de histórias, e eu não me importava de ouvir mais de uma vez, não, porque ele contava algumas histórias assim, repetidamente. E eu não dizia que ele já me contou de jeito nenhum, eu ouvia todinha de novo, e parece que era uma nova história, porque ele era muito entusiasmado, né? O contar dele era muito entusiasmado.
Então, ele me contava muito do vestibular. O vestibular, em 1949, era um vestibular totalmente oral, não tinha prova. Não tinha prova escrita. Era uma banca. Ele me falava muito. Ele me disse até que na prova de biologia o tema foi mamíferos, que ele dominava muito e tal, e aí se dava um tema, fazia perguntas, e ele ia respondendo. Então, ele é aprovado para cursar farmácia, né? E segue. Esses colegas de farmácia eu cheguei a conhecer. Da mesma forma como ele tinha essa mania de estar reunindo, né, os velhos colegas, ele também reuniu essa turma de farmácia, algumas vezes, viu, Matheus? Lá na casa do meu irmão, de Marco, né? E fez uma reunião desses velhinhos e velhinhas, né? Concluintes do curso de farmácia, né? E esse curso de farmácia que ele vai concluir em 1951. Então, o menino que sai aqui em 1939, depois de fazer os 4 anos do Maurício Freire, em 1951 ele se forma. A solenidade de formatura foi no teatro, que na época não se chamava, era Carlos Gomes. Então foi no Teatro Carlos Gomes essa formatura, a formatura que não teve entrega de diplomas. Por quê? A faculdade era tão nova que ela não era reconhecida ainda. Ele recebe o diploma no ano seguinte, porque a Faculdade de Farmácia e Odontologia precisava ser reconhecida pelo governo federal para poder emitir diplomas. Logo que ele tem esse diploma, ele, na verdade, toda essa trajetória, como uma pessoa muito dinâmica, né? Acho que a preocupação dele ele tinha que ter uma atividade em Natal para tirar o peso do pai. Então, durante esse período, ele começa a exercer, ele foi, por exemplo, revisor do jornal A República, que também devia ser um esforço danado, porque a República era aquela ladeira, né? E assim, as ladeiras e as escadarias para papai eram um terror, né? Ele sempre escolhia os lugares, ó, meu filho, ali tem escada, vamos pelo outro lado, porque escada não dá. Então, ele tinha a favor dele a juventude também, né? Mas ele exerceu algumas atividades que geravam algum ganho e alguma sustentação e desobrigar o pai, né, de sustentá-lo durante esse período. E ele já estava, ao final do curso de farmácia, ele já estava empregado em Natal, né? Ele sempre um aluno destacado e tudo, o próprio professor o leva para a Legião Brasileira de Assistência e lá ele já tem o seu emprego, ele já tem. Mas aí o pai, que faz todo esse investimento, né? São muitos anos, né, de investimento no menino, o pai faz que anteriormente não tinha feito pedido nenhum, né, faz o pedido a eles: meu filho, eu quero que você volte para São Paulo do Potengi. Eu quero que você exerça a sua profissão aqui. E aí, a Luiz Azevedo vai mudar a sua própria história voltando para a sua terra. Aí deixa o emprego lá, deixa a vida, né, e volta para São Paulo do Potengi para se estabelecer, abrir a farmácia, que está até hoje aí, a farmácia de Tiãozinho, farmácia que ainda tem o mesmo nome. Eu arrisco dizer que tem o mesmo prédio, viu? Porque, pelo que eu vejo da farmácia, ele é idêntico à farmácia que papai inaugurou. E aqui ele se estabelece com a farmácia Santa Rita, e lembrando que naquela época a farmácia, o farmacêutico, não era nem a figura do profissional e nem esses estabelecimentos eram o que a gente vê hoje, né? Então, papai fabricava o remédio, ele comprava as essências, os produtos, as bases, né? E eu cheguei a ver aquela manipulação, ele tinha balança de precisão e tal, então ele comprava as bases e ele fabricava esse remédio que era ministrado. E ele passou a ser uma espécie assim de consultor médico, né? Pela formação, e ele passa em São Paulo Potengi. Acho que São Paulo Potengi é o que cada um de nós tem na vida, né? Tem um momento das nossas grandes aquisições.
E esse momento das aquisições, que acontece em idades variadas, né? Cada história de vida tem, mas é mais ou menos ali. Hoje é um pouco mais precoce, mas é ali entre 25 e 35 anos que a pessoa tem as grandes aquisições da vida. E é um momento assim de muito engrandecimento, né? E que ele vai construir as bases da sua vida para o futuro. Então, é em São Paulo Potengi que ele tem as grandes aquisições, né? É onde ele vai constituir a família, né? E onde ele vai se inserir numa realidade de uma comunidade influenciada por outra figura que será falada hoje à tarde, que Gutenberg conhece muito bem, que é o Monsenhor Expedito Medeiros. Então, ele se insere nesta vida comunitária de São Paulo do Potengi e vai ser um dos seus motores, né, sociais. E aí, os meninos estão chegando, sejam bem-vindos. E aí, em São Paulo do Potengi, é que ele vai fazer a construção, né, das grandes bases. Se ele já tinha construído para trás, mas aquela construção foi deixada em outro ambiente, que é o ambiente de Natal. Aqui ele vai reiniciar e aqui ele vai, acho que, colaborar fortemente para São Paulo Potengi, que nós vemos hoje, né? São essas bases que papai ajuda a construir em São Paulo Potengi, que fazem de São Paulo Potengi, sob o ponto de vista identitário, né? Que criam uma ambiência comunitária de exemplos assim incríveis, né? O que a comunidade de São Paulo do Potengi fez neste período com a Luiz Azevedo, com o Monsenhor Expedito Medeiros e tantos outros colaboradores. A gente estava ouvindo ontem a palestra da professora e a gente vendo como também ele se inseriu. Parecia que era um vírus, né? Era uma coisa espalhada que todos ficavam tocados por essa vontade de agir de forma comunitária. Então, eu sempre vejo São Paulo Potengi desta época, nós estamos falando da década de 50, né, como uma São Paulo do Potengi que precisa ser estudada, né? E neste período, Gutenberg, ele vai ser o presidente do Centro Social, o presidente da Maternidade Francisquinha Fonseca, vai ser professor do Colégio São José, que inclusive foi falado ontem aqui pelos filhos da professora Maria Eugênia, né, o papel do Colégio São José, onde no período da noite foi criado uma escola de nível médio, né? E essa escola de nível médio ela tinha uma característica toda especial, é que todos os professores davam aula de graça. E papai foi o vice-diretor, né, dessa escola técnica de comércio e foi professor.